um caminho muitas vezes não é conhecido pela gente. O caminho é estreito. E hoje eu quero falar com pessoas que são cristãs, já estão no caminho. Nós precisamos entender que a Bíblia ela nos leva por alguns caminhos que nos faz repensar. Hoje eu vou fazer algumas perguntas referente ao caminho que nós estamos vivendo com o Senhor. O caminho que está sendo proposto para a igreja de hoje. As igrejas, né? O povo, o sistema, não estou falando sistema assim de questão de corrupção, eu estou falando do sistema que aos nossos olhos parecem ser bons. Vamos lá. Em Mateus, capítulo 23, fala sobre uma situação, né? Jesus começa a abordar alguns assuntos referentes aos religiosos da época, porque ali havia alguns religiosos em volta dele, né? E ele começa a falar sobre isso, né? Ele começa ali já no versículo 2, falar sobre a cadeira de Moisés, aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, porém não praticam o que Moisés ensinou, o que Moisés fazia e o que Moisés ensinou. Quantos entre nós hoje veste uma roupa de crente, coloca uma Bíblia debaixo do braço, né? E eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Me olha porque eu sou exemplo. E não é bem assim. Muitas vezes nós praticamos, né? Simplesmente para serem vistos, simplesmente para sermos vistos, né? Nós praticamos simplesmente para que as pessoas nos olhem. Ali no versículo 5, ele vem abordar sobre esse assunto aí, que muitas vezes a prática, aquilo que nós praticamos, simplesmente para que as pessoas vejam, né? Nós queremos muitas vezes levantar uma oferta alçada na igreja e damos lá nossa contribuição, ou nós queremos vestir uma roupa de crente, mas simplesmente com o intuito que todos vistam igual, que todos façam igual. Olha, eu faço. Já viu aquele irmão que, eu tenho tantos anos de crente. Porque eu tenho uma bagagem que você não tem, né? Simplesmente ele está mostrando o que ele tem e que você muitas vezes não chega nem perto do que ele é. Esta é a verdade. Nós precisamos entender que quando Deus está falando com a gente, quando Deus está mostrando algumas coisas, quando Jesus ele vai lá e começa a falar algumas coisas referente a essas pessoas que se mostram, que querem aparecer, os seus filactérios, a sua franja, a franja do seu vestido, né? Nós precisamos de entender que Cristo está falando alguma coisa para que nós não sejamos iguais. Simplesmente, né? Quando Cristo fala ali, se eu não me engano, versículo 6, ele fala sobre, né, as festas, os primeiros lugares nas festas, e aí depois ele já vem logo no embalo e fala sobre as cadeiras na igreja, os primeiros lugares, né? Então, automaticamente nós vemos que Cristo não apoiava muito esse negócio. E aí nós, baseados no sistema, não falo de uma não, falo de todas. Baseado num sistema, eles querem um copiar o outro copiar o outro, mas não querem entender o que Cristo estava falando para ser feito ou para não ser feito. Nós precisamos colocar os olhos na Bíblia, muitas vezes, para saber se nós estamos querendo ser chamados mestres, queremos ser chamados senhores, queremos ser, se eu não me engano, lá no versículo, não tenho certeza, versículo 8 de Mateus, fala sobre isso daí, sobre as pessoas que querem ser chamados mestres, querem ser chamados senhores. Ele falava dos religiosos da época, mas já falava, não sejam assim.
Vocês podem até servir esses tipos de pessoa, ele falava, mas não sejam como eles. Façam diferente. Então é nessa base bíblica, talvez, se você olhar o vídeo, de repente você vai discordar. Eu até concordo que você discorde, cada um pensa de um jeito. Mas se você começar a analisar a Bíblia de forma assim, estudando, versículo por versículo, principalmente nos estudos, que na conversação de Cristo, você vai perceber o que ele gostava e o que ele não gostava de fazer. O que ele gostava e o que ele não gostava que fosse. Que tivesse, né? Que as pessoas olhassem o que os religiosos estavam fazendo para não fazer igual. Essa é a verdade. Então nós precisamos de entender isso. Se nós lermos a palavra e não entendermos isso, é fé sem obras, né? Ah, a graça e a misericórdia do Senhor. Ah, talvez eu não entenda. Mas se você parar para entender a Bíblia, você vai ver que não é isso que o Senhor vai pedir. Você vai perceber isso, né? A Bíblia fala ali no versículo 11 que ele fala sobre o servir, né? Que o maior sirva o menor, né? Que nós vemos aí nas igrejas muitas vezes, as pessoas não pedem por favor pro diácono me traz uma água, ou por favor fecha a porta, ou por favor faça isso, não, faz isso, faz aquilo. Ah não, é automático, é que eu já estou acostumado com a obra. Faz aquilo, faz isso, faz isso. O Senhor abomina isso, está escrito. Se você for lá no versículo 11, você vai ver, o Senhor não quer que seja assim. Nós precisamos de entender que para subir nós temos que descer. Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Esta é a verdade. Se eu não me engano, esse é no 12, né? No versículo 12 ali fala sobre isso. E se você for ver o texto e o contexto, você vai observar que é para a gente entender que não devemos ser igual aos religiosos, é para sermos diferentes. Tem muita gente que fala que religiosidade é outra coisa. Quando você tem zelo da palavra, quando você tem zelo pela obra do Senhor, você é um religioso. As pessoas te chamam de religioso se você tem uma extremidade de zelo. Mas esquecem que muitas vezes eles fazem as coisas conforme o sistema, sem observar, sem colocar o olho na Bíblia, para ver o que realmente Cristo quer. Eu simplesmente coloquei o capítulo 23 como um exemplo, né, a ser seguido, mas eu coloquei simplesmente porque eu falei assim, eu vou pegar algo de tudo que o Senhor já falou. Mas nós cristãos queremos muitas vezes seguir o sistema. Ah, tal igreja, ah, então vou fazer também. É bonitinho, é legal, ah, isso não traz condenação. A fé sem obras é morta. Se você não tem as obras, se você não é diferente, todos os profetas, todos os irmãos do passado na Bíblia, eles tinham uma diferença dos demais. E por isso eles eram chamados homens de Deus. E se nós, não, todo mundo faz, eu vou fazer também. É porque acho que está certo, né? Todo mundo faz. Então nós precisamos de entender quando Jesus fala conosco. Nós precisamos de entender quando a palavra nos toca, nos ensina. Porque nós precisamos das obras também. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça. Mas nós precisamos entender quando Deus está falando conosco. Quando a palavra ela está ensinando algo para a gente. E não passar, não, eu li aquilo dali, mas aquilo dali era só para os religiosos da época. Não é para mim. Ora, se você está acompanhando o raciocínio para ser igual os religiosos da época, automaticamente o que Cristo estava falando é para nós também. É para mim e é para você. Deus abençoe. Vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia.